Ministério da Justiça e Segurança Pública demitiu o delegado da Polícia Federal, David Servulo Campos, por praticar atos de improbidade administrativa e corrupção. Segundo o Ministério, em 2014 e 2015, o policial foi denunciado por cobrar propina para liberar registros de arma de fogo. Ainda, de acordo com o Ministério, ele usava a autoridade como delegado para ameaçar testemunhas e destruir provas. Essa é a segunda vez que o Diário Oficial da União traz um processo de demissão contra o delegado. Em 2020, durante a gestão do ex-ministro Anderson Torres, Campos sofreu o mesmo tipo de penalidade, mas em outro processo. Calazans. Esse é mais um exemplo da morosidade. Estamos falando aqui de atos de improbidade administrativa, não apenas de improbidade, porque tecnicamente, né, no meio jurídico, improbidade é um delito de natureza civil. E no caso ele cometeu tanto a improbidade quanto crime também. Então é um delegado, um agente público criminoso, que se apropriou indevidamente do cargo para conseguir obter vantagens próprias e indevidas. No ano de 2014, já tinha sido demitido outra vez, por outra razão, mas foi demitido inclusive pelo ex-ministro Anderson Torres também, e continuou no serviço público, e só agora em 2023 foi efetivamente dispensado. Então, isso mostra como existe uma morosidade do Poder Judiciário, da Justiça, uma morosidade dos processos administrativos. Muitas vezes esse tipo de agente público atrapalha todo mundo, porque ele atrapalha também o bom servidor público, atrapalha o bom agente público que quer trabalhar, que dedica a sua vida ao serviço público e que fica muitas vezes depois levando a fama por conta de servidor, de gente desse tipo, que ainda bem é a minoria. E mesmo comprovando os atos absurdos que esse cidadão cometeu, ele consegue, por meio de ações judiciais, interromper a sua demissão e continuar no serviço público e continuar recebendo dinheiro público, mesmo sendo um criminoso. Então, ainda bem que foi punido, foi demitido, esperamos agora que ele também seja sancionado no campo penal e vá para a cadeia por conta de tudo aquilo que ele cometeu. Francês, perdão. Ato correto, só que o time está errado, né? O Dino poderia ter demitido ele antes. Por que o time está errado? Porque o Lula, recentemente, semana passada, acusou a Polícia Federal de ter feito uma armação junto com o Sérgio Moro, né, para prejudicar o atual governo, de certa forma, para dizer que o Moro... Aquelas coisas. Diz que o Moro tinha arquitetado junto com a Polícia Federal. Ele colocou em dúvida o bom nome da Polícia Federal. E isso causou uma reação. E agora, nesta semana, coincidentemente, vem o Flávio Dino desqualificando a Polícia Federal através de um de seus delegados corruptos. O time não foi legal. Eu acho que agrava ainda mais esse imbróglio que existe, essa contenda aí entre o atual governo e a Polícia Federal. E o Sérgio Dino gosta de provocar. Ele é briguento. Só que Flávio. Tudo bem, tudo certo, só que o time está errado. Edivaldo. Pois é, imagino que seja um servidor concursado. Primeiro é necessário abrir um processo administrativo, isso se arrasta por um longo período internamente, mesmo quando o servidor é afastado. E depois ele perdeu o cargo, ele tem ainda a vantagem de recorrer à justiça comum e pode ser reintegrado. Vou contar milagre, mas não vou contar o santo. Em Maringá, um servidor público pegou um caminhão de lixo para comprar droga, bateu o caminhão, foi uma confusão. Isso faz muitos anos, esse servidor continua na ativa, porque supostamente era um usuário de droga, teria problemas mentais. Tem mais de um caso, tem muitos casos, ele continua na ativa. Então, assim, o próprio sistema, ele próprio, quer dizer, dentro do serviço público uma coisa, fora é a mesma coisa, entendeu? Então não me surpreende. Então, mas é necessário começar a cortar a corrupção na polícia, dentro das Forças Armadas, no meio do agente público. A gente sabe que é epidêmica, na verdade, a corrupção, o peculato. Eu lembro também que um ex-juiz, se não me engano, o Dr. Flávio, que era o juiz do caso Eike Batista, ele foi flagrado dirigindo
um Foi poste, preso né? agora. Mas ele foi preso agora, Sim. mas agora, 20 anos depois. Foi preso agora por causa disso, que ele parece que ficou com um piano quer dizer, uma Coisa situação tão simples. absurda, uma coisa Piano, absolutamente... carro, coisinhas. E assim, na mesma medida em que existe jornalistas que praticam atividades regulares, ou da nossa área, tem em todos os lugares, né? Mas eu acho que o mundo ainda é bom, sou defensor que o mundo é bom, nem tanta gente é ruim. Todas as vezes que eu precisei do serviço público, ultimamente, eu fui muito, mas muito bem atendido, aqui em Curitiba também. Então, assim, a maioria, nós vivemos num mundo bom, eu sempre quero acreditar nisso, mas cada vez mais rigor com relação a qualquer ato de corrupção. Não deve haver nenhum tipo de imagem, como não tem para bêbados dirigindo que atropelam e matam. Celestino. Pois é, mais uma vez, certeza da impunidade, né, por causa da morosidade, principalmente no julgamento quando você é funcionário público, né, e aí passa por sindicância, e aí a morosidade é maior ainda, e a gente corre esse risco, né, e aí eu vou lembrar que o motorista, né, que matou 5 pessoas lá em Jandaia estava com a CNH vencida, né, o ônibus irregular. Então, assim, o setor público carece de mais leis, mais rigor, porque ali é o contribuinte, né, pagando o funcionário para ter o rigor, porque o rigor é contra o contribuinte quando precisa, né? As leis favorecem geralmente o funcionário. E o contribuinte, na maior parte das vezes, é penalizado. Eu acho que o ministro agiu bem, mas agiu morosamente, como todo o processo que esse delegado, né, e como a Polícia Federal está no crivo, né, desse novo governo, uma hora ela presta, a Polícia Federal, e outra hora ela não presta. E maçã podre tem em todo lugar, em toda a profissão tem as maçãs podres. Então é preciso ter um crivo, um olhar mais atento a tudo isso, que o contribuinte está cansado, né, de irresponsabilidade, de pessoas com improbabilidade e não sendo julgadas. Precisa ter o rigor da lei e precisa afastar essas pessoas nefastas, né, do setor público, porque elas são muito bem remuneradas e precisam dar contribuição e precisam mostrar a credibilidade, né, que a responsabilidade do setor público exige. Gilmar. A morosidade da justiça, infelizmente, acaba propiciando que pessoas que, na verdade, são bandidos, acabam se apropriando de títulos e passam a ser autoridades, como no caso dele. Ainda bem que isso não é uma regra. A Polícia Federal faz um excelente trabalho, conheço vários agentes que desempenham um trabalho como precisa ser realizado, mas esse, neste momento, tem que ser afastado. E não é só da Polícia Federal, não é só o servidor público. Infelizmente, no ano que vem, em todo o Brasil, centenas, não sei, não vou apostar em milhares de candidatos com problema na justiça vão concorrer às eleições e depois acabam utilizando o mandato para poder permanecer. E vão ser eleitos e vão exercer o mandato com tornozeleira eletrônica. Como temos já. Mas Francês, só um aí pouquinho, Francisco, cabe falar. ao eleitor. Só uma observação A culpa do partindo... cidadão, Celestino, então? Não, é eleitor. Só uma observação partindo do ministro Flávio Dino, eu tenho ele sob muita suspeita. Ele é intempestivo, ele é, acima de tudo, político. Eu estou quase pagando para ver que daqui uns meses nós veremos esse delegado voltando à Polícia Federal, que ele vai se defender de certa forma. Eu acredito nisso. Não gostaria. Até porque o Flávio Dino agiu muito politicamente e exagerou, e a gente sabe que exagerou, ele é responsável nesse ponto de exagerar com relação aos presos do dia 8 de fevereiro, que ele chamou de terroristas. É um exagero inaceitável. Proporcionalidade. A proporcionalidade dele, quando ele defende uma posição política, a gente não deve aceitar, não. Ele vai dar com os burros na água. É o que esperar de um ministro da Justiça que compra respiradores e não entrega. Edivaldo, você concorda com o francês que teve... Não, eu acredito que a demissão do delegado ocorreu, eu realmente não conheço toda a história, mas
deve ter ocorrido ao final de um processo interno administrativo e que, por acaso, não sei se é o caso, por favor, Mas já vimos vários se casos. vê um projeto, teve um processo administrativo e, por acaso, coube ao ministro da Justiça, chegando o processo agora, dele fazer essa demissão. Eu concordo com o Francês no sentido que, uma vez deixado, ele vai recorrer à justiça comum, fora do processo interno, né, da polícia, e pode ser reintegrado. Houve casos, Ele já fez muitos isso. casos, mas veja ele fez como que isso. Então, Já fez. Ô, Edivaldo, Então, gente, Esse é um como- dos motivos da demora. Nós, como Ele pessoa já de tinha sido imprensa, demitido uma vez. veja como foi Exatamente. divulgado. E pode acontecer Ministro novamente. Flávio Dino demite delegado corrupto. Exatamente. Você tem Delegado razão nesse da- porque na da verdade PF não corrupto. foi uma Você decisão entendeu? política do Como- ministro. Como se Isso, fosse decisão exatamente. dele. Essa é uma decisão, essa foi uma, Então. uma ação de ofício. Mas Não, ele de evocou ofício. para ele. Não, mas eu acho que é o modo como está sendo tratado. Eu acho que o grande problema aqui foi aquela fala aquele desastre da fala do Lula, que ele bagunçou tudo, criou um contexto terrível, que ele desmoralizou a polícia. Aí parece que está tudo vinculado, mas não está. Esse ato do Flávio Dino, ele é um ato de ofício. Então, tipo, tem processo e tal, chegou o momento ele tem que demitir. Ou seja, não é o ministro. Né? também foi questão de tempestiva. a Eu vou demitir autoridade. o cara, porque o cara... Mas do fez- jeito então, que ele, vamos falar, ele fez divulgar a notícia, isso Sim, aí você é um tem ato razão. político, sim, de Sim. apoio ao Lula. O pior foi quem. Aí apoio se ao patrão. se É, apropriou lógico. do Ele fato. se apropriou né? de um Entende? fato. Exato. Aliás, a pior foi comunicação o desse governo é Felipe absolutamente Neto, né, quando desastrosa. falou que é a Polícia Desastrosa. Federal do Lula. Vai E logo ficar depois o desastrosa a Lula partir meteu a de boca quinta-feira na ainda. Polícia Vai Federal. piorar. Quinta-feira o homem Colocou em volta. dúvida a Bolsonaro Polícia volta. Federal.